Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Que a paz do Senhor abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para trazer mais um vídeo, para estarmos nos alimentando da palavra do Senhor. E a passagem de hoje está em Gênesis 19, do capítulo 15 em diante, que diz: Ao amanhecer, os anjos apressaram a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, ele se demorava, os varões pegaram-lhe pela mão da mulher dele e pela mão das duas filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com ele, e os tiraram e os puseram fora da cidade. E levando-os para fora, disseram: Escapa para a tua vida, por tua vida, não lhes olhes para trás, nem te detenhas em toda a campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Porém Ló lhes disse: Não, eu vos rogo, senhores meus, eis que agora vosso servo achou graça a vossos olhos, e engrandeceste vossa misericórdia que fizeste para comigo, dando-me a vida. Mas eu não poderei escapar para o monte, não seja o que o mal me alcance e eu morra. Essa passagem aqui, meus irmãos, é mais especificamente para estarmos falando da mulher de Ló, dessa mulher que teve o privilégio de estar numa família, né, escolhida por Deus, a família que primeiramente era Abraão, e Ló, como seu sobrinho, partilhava da vida santa que Abraão tinha com Deus, das bênçãos que Abraão tinha com Deus. Quando Abraão saiu, que Deus mandou ele sair lá da terra que ele estava, para ir para Canaã, uma terra que Deus havia de prometer a ele, Ló quis acompanhá-lo. E ele ficou muito feliz, né, por ter o sobrinho do lado dele, um membro da família dele. Então, durante toda a jornada de Abraão pelo deserto e tudo que aconteceu e os milagres que Deus fez na vida de Abraão, Jó foi testemunha e se beneficiou disso também. E a mulher dele, de Ló, participava disso também, estava lá vendo a santidade de Abraão, vendo como Abraão era fiel a Deus, e seu marido estava inserido no meio também, assim como ela. Ela testemunhou toda a trajetória de Abraão até eles chegarem lá em Sodoma, onde se separaram. Então ela teve esse privilégio, né, de estar inserido numa família santa, numa família onde Deus era com eles. Mas apesar de tudo isso, ela nunca foi uma mulher santa. É como a gente diz hoje, às vezes a pessoa está na igreja há anos, mas só está lá só o corpo. O espírito não está lá, o espírito está no mundo. A pessoa só está lá vazio. Assim aconteceu com a mulher de Ló. Que privilégio essa mulher teve de andar, de pertencer à família de Abraão, de andar com eles, de testemunhar todos aqueles milagres, aquelas vitórias que Deus deu na vida de Abraão, de testemunhar que Sara, que era estéril, e Deus prometeu o filho e cumpriu, e tantos outros milagres, né, que ela testemunhou andando, estando na família de Abraão, né, sendo esposa do seu sobrinho Ló. E tanto que, apesar de Abraão estar no deserto, Deus sempre prosperou. E Ló, e como consequência, quem estava com ele também era beneficiado disso. Tanto que Ló, quando saiu com Abraão, não tinha todos os bens
que ele conseguiu adquirir ao longo desse tempo que ficou com Abraão. Tanto que cresceram tanto os bens dele, que não tinha pasto, comida suficiente para o gado dele e para o gado de Abraão. Então eles tiveram que se separar por isso. Então, ao chegarem próxima à cidade de Sodoma, existia um vale enorme, né, onde o rio Jordão passava. Então Abraão, como os pastores dele estavam brigando entre si, né, os pastores de Abraão com os de Ló, então a terra já não podia sustentar tanto gado que eles tinham junto, então tiveram que se separar. E Abraão não queria, mas Ló, para evitar todas essas contendas, preferiu se separar do tio, um grande erro que ele cometeu. Então, quando chegou nessa campina, Abraão disse: escolhe para onde tu quer ir. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Ló, quando olhou aquela campina, aquele vale próximo à cidade de Sodoma, um vale verde com bastante água, porque passava um rio, ele cresceu o olho. Cresceu o olho e escolheu descer justamente para acampar próximo àquelas cidades, sem saber como era aquela cidade, né? Uma cidade idólatra, uma cidade que praticava tudo quanto não prestava. E então, ali eles se separaram e Ló desceu o vale e foi acampar de frente com a cidade de Sodoma. Ele levou a família dele e os bens dele, e Abraão seguiu seu caminho. E ali se separaram. Logo quando chegou no vale, ele não foi logo morar na cidade de Sodoma. Ele acampou num vale, nas terras que ficavam de frente com a cidade. Lá ele acampou, montou seus acampamentos, onde tinha muita comida e água em abundância para o seu rebanho. Até que houve uma guerra entre os reis, entre o rei de Sodoma e um rei estrangeiro, onde nessa guerra aí, Sodoma perdeu a guerra e a cidade foi saqueada. Como Ló estava próximo, foi capturado, ele, a esposa, as filhas e todos os servos dele, como os pertences dele, o gado, tudo, e foi capturado. Então Abraão foi avisado que o sobrinho tinha sido capturado. E Abraão juntou 300 guerreiros era 5 reis, né? E Abraão foi atrás e Deus deu uma grande vitória a ele. E ele venceu e trouxe Ló de volta com os seus bens e sua família também. O que era que Ló tinha que fazer nesse momento? Acompanhar novamente seu tio. Não, ele preferiu ficar em Sodoma. E aí, para a segurança dele, ele deve ter pensado isso, em vez de ficar na campina, acampado, ele foi e adentrou dentro da cidade de Sodoma e lá comprou uma casa e lá foi viver com a mulher e as filhas. E ao viverem lá, é claro que agora eles tinham contato com a cultura maligna da cidade, onde era tudo permitido, tudo de ruim que você pode pensar na vida. Aquela cidade praticava a idolatria, práticas sexuais terríveis, tanto que isso chegou aos ouvidos de Deus, de tanto pecado que existia naquela cidade. Chegou aos ouvidos de Deus e Deus decidiu destruir Sodoma e a cidade vizinha de Gomorra. E Ló estava morando lá e, consequentemente, ao morar lá, ele não foi contaminado, mas suas filhas, sua mulher, sofreu a influência daquela cidade, né? Daquele modo de vida. No pensamento dela, ela não precisava mais viver como um cigano, como um nômade, no deserto, em acampamento.
Ela achou cômodo viver numa cidade onde tinha tudo que ela precisava, onde não tinha restrições, podia fazer o que queria, e isso cativou o coração dela. Ela se deixou levar por esse estilo de vida do que pode tudo. E isso conquistou o coração dela. Apesar dela ter um marido íntegro, ela foi seduzida por esse, por esse estilo de vida que aquela cidade praticava, seus habitantes. Né? Ela e as filhas. Tanto que, ao invés de arranjarem varões para as filhas dentro da família de Ló, dentro do povo dos hebreus, arranjar homens para as filhas rapazes de lá de Sodoma. Então, se eles eram nativos de lá, eram filhos de lá, eles praticavam tudo aquilo. Então, aí já começou tudo errado. Então, quando Deus decidiu destruir aquela cidade e enviou seus anjos, quando os anjos chegaram, Ló estava na entrada da cidade. Então Ló os reconheceu como homens de Deus, como homens, como mensageiros do Senhor, né? Eles eram anjos, mas ali estavam em corpos humanos, né? Como homens, mas mesmo assim a integridade de Ló mostrou a eles que aqueles eram enviados do Senhor. Né? Então ele correu, se prostrou diante deles e eles explicaram tudo o que ia acontecer com aquela cidade. E a pedido de Abraão, Deus poupou a vida de Ló e da sua família. Então ele convidou eles para a casa dele, foi para lá, e no outro dia, cedo, os anjos falaram para ele pegar sua família e se retirar. Mesmo assim, ele eu acho que não estava acreditando. E foi falar isso para os seus genros, e os genros começaram a zombar dele. Né? Começaram a zombar e não acreditar. Então os anjos pegaram ele pela mão, para dar pressa a ele, pela mão da esposa e das filhas, e o levaram para fora da cidade e disse para eles se retirarem pela campina e não olharem para trás. Então Ló foi e obedeceu, porque ele viu que o que ia acontecer com Sodoma era muito sério. Deus já tinha chegado, o pecado daquela cidade já tinha chegado a um limite que Deus já não suportava mais. Então tinha que ser destruído para ser exemplo para as demais cidades e para o povo daquela época e para nós hoje em dia. Né? O pecado daquela época é o mesmo de hoje, se pratica as mesmas coisas de hoje e talvez até pior. Né? O mundo hoje já não é mais uma cidade praticante dessas práticas terríveis que Deus condena. Hoje praticamente é o planeta Terra inteiro, a humanidade inteira, salve algumas exceções do povo que ainda busca a palavra do Senhor, que pratica essas coisas terríveis e coisas ainda pior do que naquela época. Não é verdade? Então, Ló seguiu seu caminho com sua esposa e suas filhas, e a cidade começou a ser destruída. O anjo havia divertido para não olhar para trás, porque quem fica olhando para trás não chega aonde Deus preparou lugar para ele. Então a mulher, movida pela curiosidade, foi e olhou para trás e se transformou, foi transformada em uma estátua de sal. O que é que a gente aprendemos com essa lição, meus amigos? O que é que a gente aprende isso? Como a gente aplica isso na nossa vida? Que a gente não deve viver preso ao passado. As coisas que já passou, por mais boas que tenham sido na vida da gente, a gente não pode viver preso numa coisa que passou que não volta mais. O tempo não para, o tempo é implacável. O tempo não dá chance a ninguém. E se você não está focado
nas coisas do Senhor, de como viver sua vida em santidade, obedecendo ao Senhor, em seus negócios, o tempo te atropela. Ele não dá chance, ele não espera por ninguém. Então a gente não deve estar olhando para trás aquilo que deixou para trás, por mais bom que tenha sido, porque o que foi vivido não volta mais. E mesmo que você tente reviver aquilo que foi vivido, não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. As coisas estão sempre em transformação, sempre em mudança. E a gente temos que seguir em frente a nossa vida. Quando perdemos um ente querido, a gente chora, a gente lamenta, mas a vida não para. A gente tem que continuar, né? A gente tem que continuar vivendo. E a mulher de Ló, apesar de ter tido a oportunidade de viver o melhor dessa terra, quando estava com Abraão, testemunhando os milagres do Senhor, ela não se converteu, ela nunca se converteu. O pensamento, a mente dela, o coração dela sempre esteve no mundo, apesar de ver as maravilhas que Deus fazia na vida do tio Abraão e na vida do esposo. Ela tinha um esposo temente ao Senhor dentro de casa, assim como a gente tem. Às vezes é a esposa que é temente ao Senhor, às vezes é o marido, mas às vezes a pessoa não quer saber. Às vezes a pessoa vai para a igreja por ir, só para acompanhar o outro, mas o seu coração não está ali. Ali só está o corpo, a casca vazia. Seu coração está no mundo. Ele saiu do mundo, mas o mundo saiu dele. Então vira e volta, está com o pé no mundo e às vezes nem está percebendo. E isso aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás, não por curiosidade, ela olhou para trás porque na mente dela tinha deixado aquela vida que ela gostava, que ela queria, que ela sempre viveu, aquela vida de conforto, aquela vida onde podia fazer o que queria. Ela, nesse momento, ela estava perdendo tudo aquilo que ela achava que era bom para ela. E o fato de ela olhar para trás teve como consequência a punição ao qual foi dito para não olhar para trás. Quando Deus manda a gente sair, quando Deus chama a gente para perto dele, quando Jesus chama, e você vem, mas continua olhando para trás, como se tivesse perdido algo ao se converter, ao vir para os pés do Senhor, se você está no seu coração ainda tem aquela falta do que ficou para trás, e o que você está vivendo não é o suficiente para preencher você, então você não se converteu ainda. Você ainda não pertence ao Senhor de verdade. Você está com um pé no mundo e um pé na igreja. E Deus não quer ninguém em cima do muro. Ou Ele quer ou você do lado dele, ou você volta para onde você estava. Ele não quer ninguém pela metade. Ele quer a pessoa por inteiro. E isso a mulher de Ló não entendeu. Não entendeu que o marido vivia naquela cidade pecaminosa e ele se manteve íntegro, mas ela não. Ela foi seduzida pelas coisas daquela cidade. As conveniências, talvez o povo daquela cidade não se dava satisfação, a mulher não dava a satisfação ao marido e vice-versa. Era uma prostituição desenfreada e isso a seduziu. Apesar dela estar vivendo com um homem santo, com um homem que, apesar de estar nesse meio aí, não sucumbiu. Mas se os anjos não vão buscar ele, se Deus não manda tirar ele de lá, talvez ele tinha se contaminado. A influência daquela cidade talvez tinha chegado até ele.
E após ele subir, após ele sair da cidade, a mulher ser transformada numa estátua de sal, como punição para a advertência que os anjos deu, ele foi habitar em uma caverna, mas a influência maligna da mãe estava nas filhas. Ainda estava nas filhas, a influência que elas sofreram. O coração delas, as práticas que elas viam lá em Sodoma, elas aplicaram na vida. Por isso que em Bregue deram vinho ao pai para que ficasse bêbado e tiveram relações com ele. Na mente dela era para ele ter descendência. Não existia homens mais não no planeta. Ela não podia retornar para o convívio com Abraão, chamar meu pai, vamos voltar para tio Abraão. Vamos voltar a viver com eles. Lá eles dará abrigo a gente. Lá a gente estará protegidos. Lá terão varões para a gente casar e dar descendência ao Senhor. Mas ela não. O coração estava contaminado. E Satanás botou na mente delas esse argumento para fazer uma barbaridade dessa. E dessa relação pecaminosa que elas tiveram com os pais, nasceu uma nação de pecadores, onde foram os piores inimigos de Israel até o dia de hoje. Dessa descendência maligna. E isso, meus irmãos, o ambiente em que a gente está inserido, se a gente não vigiar, a gente é contaminado. A gente tem que estar vigiando todos os dias, hoje, no trabalho, ser influenciado, se você se permitir, na rua. Hoje o pecado te cerca de todas as maneiras, principalmente em redes sociais, internet. Onde que você vai, o inimigo está ali com laço, com investida na sua vida. E se você não vigiar, se você não tiver convicção do que você quer para a sua vida espiritual, você cai. Quantos homens de Deus, aí, grandes pregadores, sucumbiram ao pecado, destruíram suas vidas, destruíram seus casamentos, suas famílias, destruíram seu ministério por causa de pecados, principalmente os pecados de origem sexual, pastores traindo as suas esposas e vice-versa, e ministérios prósperos que traziam tanta gente para o reino do Senhor sendo destruído por prática, por coisas que a gente permitiu que entrasse nas nossas vidas. Porque o pecado, ele não chega já e te ataca de vez, te pega, não. É aos poucos, vai sondando, vai minando com coisas inofensivas. E quando você se dá por si, você já está mergulhado até o pescoço. Por isso que na primeira investida, no primeiro sintoma que perceber que Deus, Jesus, mostra o que está acontecendo, ele não deixa ninguém inocente. Você tem que cortar logo. Tem que cortar logo, senão a vaidade toma conta da gente e a gente está sucumbindo ao pecado. E aí destruindo família destruída, até sua vida destruída, tudo. Tudo aquilo que Deus teve tanto trabalho para trazer para você, para o reino, em questão de segundos, por causa de uma falha, de um vacilo seu, você jogou tudo por água abaixo. Por isso que a obediência ao Senhor tem que vir em primeiro lugar. Mesmo que doa, que não é fácil, mas temos que obedecer. Porque a própria palavra diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Foi isso que Samuel disse a Saul. Não é verdade? E a mulher de Ló não se atentou para isso. Deixou que o mundo a contaminasse. Que o coração se apaixonasse pelas coisas mundanas. Isso lhe custou-lhe a vida. Isso destruiu também as suas filhas. E o pecado foi por gerações e gerações. Né? Esse pecado. E é isso. Por isso que temos que estar sempre atentos, sempre vigilantes, para que a gente não possa cair, a gente não caia, com certeza. Porque a obediência ao Senhor
é fundamental para que termos sucesso na nossa vida espiritual em primeiro lugar, na nossa vida sentimental e na nossa vida financeira. Tudo depende do espiritual. O espiritual é quem conduz as nossas vidas. Através do espiritual que a gente tem sucesso no mundo físico quando obedecemos ao Senhor. Tá certo? Então, essa foi mais uma palavra. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo, assim querendo o Senhor. Em nome do Senhor.